Ora, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um vídeo especial para mim, porque é aqui mais uma temática que eu vos trago, e neste caso a temática tem a ver com o método, o primeiro método que eu vou abordar aqui no canal. É o meu método favorito, provavelmente o método que me dá mais dinheiro, o método mais fácil para começar e o método que me deixa mais confortável tem aqui algumas particularidades. Por exemplo, há um método que eu utilizo quase em exclusivo, por exemplo, ao sábado, que há muitos jogos, há um método fácil de se aplicar, fácil de perceber, fácil de aprender. Então eu decidi começar por este, porque acho que para quem não tem nenhum, acho que é o melhor e é a forma mais fácil também de perceber o que é um método, como é que se constrói um método e pronto, e penso que é mesmo o melhor para se poder começar. Antes de ir ao método mais propriamente dito, queria apenas pedir para subscreverem o canal, para poderem receber as notificações dos vídeos quando eles saem, também para ajudar aqui o canal a crescer. Vou deixar também na descrição o link do Telegram para quem quiser entrar. Eu lá mostro o que faço, mostro as minhas visões do jogo, a minha análise, a minha leitura de jogo, partilho também por vezes as minhas entradas e outras coisas que acho também importantes. Quem tiver dúvidas sobre o método ou outra coisa qualquer, pode falar comigo aqui através do vídeo, comentem aí que eu assim que possível respondo. Podem também tentar falar comigo em privado, que eu também sempre que puder também respondo o mais rapidamente possível. Bom, eu vou dividir isto em duas partes para não se tornar num vídeo muito grande e maçudo. Na primeira parte vou abordar questões mais superficiais, mais práticas, a nível de tempo, de odds, e na segunda parte vou falar de questões mais técnicas a nível da leitura, na questão mais da visão do que nós conseguimos identificar do que o jogo nos está a mostrar. Pronto. E começando aqui nesta primeira parte, eu auxiliei-me aqui por alguns tópicos que decidi criar. Isto é a primeira vez que eu estou a colocar no papel o método em si, porque eu tenho e tinha o método todo na minha cabeça, já o implemento há muito tempo, sei de trás para a frente quando é que deve entrar, quando é que não deve entrar, como é que deve entrar. Uh, Isto tudo pela experiência de vários jogos que eu já vi, de anos disto. Eu já tenho isto tudo na cabeça e já consigo identificar muito rapidamente um padrão quando estou a ver o jogo. E foi a primeira vez que o espelhei por escrito e acabou por ser curioso porque fui, à medida que ia escrevendo, ia pegar em situações pelo qual passei de vários jogos completamente diferentes, de equipas diferentes, e fui buscando exemplos aqui e ali e, e acabou por ficar aqui um conteúdo interessante. É um conteúdo complexo, pode ser um bocadinho maçudo para quem não está tão habituado, mas como eu digo no meu Telegram e nos vídeos, as apostas, ao contrário do que muita gente quer vender, não é dinheiro fácil. É provavelmente das formas mais difíceis de fazer dinheiro. E é preciso rigor, é preciso disciplina, é preciso gestão, é preciso trabalho e é preciso disponibilidade para aprender. E pronto, e aprender nem sempre é fácil, porque neste caso há aqui muita coisa para assimilar, como vocês podem ver, temos aqui muita coisa por abordar. Mas posso-vos garantir que é um método que não digo que vá ser lucrativo para toda a gente, porque cada pessoa é uma pessoa, podem-se não identificar com este tipo de método, mas a partir daqui vocês podem aprender como é que podem construir um método mais à imagem do vosso perfil. E penso que vai ser informação muito útil aqui. Bom, eu dividi isto por tipos, por segmentos para também não me perder. Os primeiros segmentos são basicamente quando, a quem e como. Pronto, e depois a partir daqui fui subdividindo de forma a tentar estruturar isto da melhor maneira possível. Este documento depois vai ficar disponível no canal do Telegram, lá na secção de ficheiros, vai estar ao lado do Excel, para quem já foi
fazer o download do Excel, já sabe onde é que é. Quem tiver dúvidas de onde é que está, pode-me perguntar em privado ou até lá no chat room, a malta responde. Mas vai ficar disponível para quem quiser sacar o documento para se poder seguir na construção do seu próprio método. Bom, quando é que eu entro? Eu aqui subdividi em tempo e em valor de mercado. Ora, começando pelo tempo, temos de definir quando é que entramos. Podemos entrar, por exemplo, antes do jogo começar, em pré-live, ou em live, quando o jogo estiver a decorrer. Neste caso, este método é um método ao vivo, ou seja, quando o jogo está a decorrer. Obviamente que eu tenho que fazer uma pré-análise antes do jogo começar. Tenho que escolher o jogo, tem que ser um jogo onde eu conheça as equipas e o campeonato, mas na prática a minha entrada vai ser quando o jogo estiver a decorrer. Depois, neste caso, eu tive que definir quando é que vou entrar, no momento, ou seja, não, é importante definirmos aqui uma janela de tempo, não vamos é difícil tu teres um método que seja, que seja funcional e lucrativo durante os 90 minutos, porque a primeira parte é diferente da segunda, as equipas comportam-se de maneira diferente, os primeiros 15 minutos são diferentes dos últimos 15 da primeira parte, por exemplo, e então é importante definir aqui um momento de entrada. Obviamente que não temos que ser completamente rigorosos, podemos, caiu aqui o telemóvel, podemos fugir de vez em quando um bocadinho aqui ao método, que para quem está a começar eu aconselho a ser o mais criterioso possível, mas eu muitas das vezes acabo por fugir aqui um bocadinho a uma ou outra regra. Por exemplo, eu aqui tenho definido que a minha entrada começa à volta ali começa-se a formar ali à volta dos 10, 15 minutos. Mas já me aconteceu eu ver um jogo em que eu já tinha definido que ia entrar back naquela equipa e aquela equipa, desde o primeiro minuto, entrou ali com um forte padrão. E eu entrei, por exemplo, aos 5 minutos, porque estava mesmo a ver que ia haver ali um gol e eu não queria perder aquele gol. E então entrei ligeiramente mais cedo. Mas por norma, aqui o meu método está definido para entrar a partir dos 10, 15 minutos. Porquê? Porque pode acontecer haver uma entrada muito forte de uma equipa, ali 5 minutos com uma, duas oportunidades, e de repente o jogo acalma e a outra equipa responde. E nessa resposta pode haver um golo. Ou então pode não haver um golo, mas essa equipa começa a superiorizar-se e daí para a frente é essa equipa que fica por cima. E ou seja, a minha leitura muda completamente. Os primeiros 5 minutos podem ditar muita coisa, mas podem ser só um espelho daquela loucura inicial, principalmente uma equipa que joga em casa, entra ali muito forte e depois o jogo acalma e depois pode mudar completamente. Então eu vejo os primeiros 5 minutos e depois os próximos 5 minutos vão-me dizer se aquele ímpeto é para continuar ou se foi só salto de pouca dura, porque acontece muitas das vezes. A equipa entra muito bem e depois acalma e a outra equipa, que for preciso, até fica por cima. Por isso, 10, 15 minutos já dá para ter uma ideia se aquele favoritismo, se aquela imposição do jogo da equipa favorita vai ser para manter até haver gol. Pronto. Depois disso, é preciso também definir ali um limite. Como eu disse, nós não vamos entrar durante os 90 minutos, do primeiro minuto aos 90, porque o jogo, a forma de jogar da primeira parte para a segunda, por exemplo, é diferente. E então é importante definir ali um limite até quando é que entramos. Neste caso, o método back ao favorito na primeira parte, eu tenho definido mais ou menos ali até aos 35, 40 minutos. Acontece muitas das vezes que for preciso até aos 35 minutos sem entrar, porque a equipa, esperava-se que a equipa ia assumir o favoritismo, mas está a ter dificuldades, porque a outra equipa está a jogar bem. Mas depois, os últimos 15 minutos, eu já partilhei isso várias vezes no Telegram, nos últimos 15 minutos a equipa, como é favorita, tenta fazer ali um forcing, assume o jogo, assume ali o- a posse da bola e o jogo, e a equipa não favorita tem a tendência nos últimos 15 minutos ok, eles estão a assumir, eles estão a vir para cima, nós vamos recuar um pouco, vamos tentar aguentar o resultado até ao intervalo, para depois falarmos um pouco, reestruturarmos aqui a estratégia, e depois na segunda parte logo se vê. E a equipa vai recuando e o favorito
tem tendência a fazer alguma pressão final nos últimos 15 minutos. E acontece muitas das vezes o favorito está a primeira parte inteira a jogar mal e a não justificar uma entrada, e ali nos últimos 15 minutos faz ali um forcing e o golo acontece aos 40, 42, 43. E então muitas das vezes acontece, quando a equipa não está a jogar tão bem, eu tento aproveitar estes últimos 15 minutos. Se houver golo, muito bem; se não houver, fecho a posição em intervalo, não há problema nenhum. Porque o prejuízo é muito pouco, porque é um intervalo de tempo muito pequeno. Então, até ali aos 40 minutos é ali o meu limite para poder entrar. Normalmente, quando estas situações acontecem, eu entro por volta dos 35. Depois disso, depois de definirmos o tempo, já sabemos que entramos em live. Entramos entre os 15 minutos e os 40 e temos que definir um valor de odd, porque não basta termos ali o intervalo de tempo, não é? Temos que, não vamos, por exemplo, como eu digo, quando eu faço a análise no dia a dia do apostador, eu olho para o valor do mercado. Por muito que, por exemplo, o Bayern Munique seja favorito, eu não vou entrar numa odd de 1,10, porque não tem valor. Aquilo a longo prazo não me vai dar valor, porque pode haver um jogo em que o Bayern Munique não ganhe e estar a apostar em odds tão baixos a longo prazo não me vai dar retorno. Então eu tenho que definir aqui um intervalo de odds que eu considero justas para este método. E o meu intervalo de odds é entre 1,30 e 1,90. Posso entrar muito raramente numa odd de 1,25, posso. E posso também entrar, por exemplo, numa odd de 1,95. Não há muito tempo, por exemplo, entrei numa odd de 1,93 no Nápoles. Porquê? Porque considerava que a odd estava errada, estava demasiado alta. Depois aqui dentro deste intervalo de odds vai depender do nível de favoritismo. Por exemplo, eu se calhar aceito uma odd de 1,35 para um Bayern de Munique a jogar em casa, mas por exemplo não aceito uma odd de 1,35 para um Barcelona neste momento a jogar fora. Pronto, vai depender sempre do adversário, não é? Se apanhar, por exemplo, um Levante, talvez, mas se apanhar uma Real Sociedade, por exemplo, que é uma equipa já mais forte, um Beckham, um 1,35 ao Barcelona da atualidade, não tem valor. Pronto. O intervalo anda à volta de um 35 e 90. Mas depois, dentro deste intervalo, eu tenho que saber distinguir aqui também se tem valor para esta equipa, se tem valor para aquela, consoante a equipa que eu estou em back, mas também temos de ter em conta o adversário dessa equipa, não é? Porque não é só por ser o Bayern, temos que ver se o Bayern estiver a jogar contra o Dortmund, uma odd de 1,30, se calhar não tem tanto valor, não é? Temos que pensar um bocadinho nos dois lados, não só na equipa que estamos a ir a favor, mas também temos de ter em conta quem está do outro lado a jogar. Pronto. Outro tema importante, que aliás, se calhar até mais importante do que a entrada, porque ver um padrão, ver que aquele jogo é back, pode ser fácil, mas perceber quando vamos sair pode ser muito mais difícil. Não só perceber, mas efetivamente fazê-lo. Porque vai um bocadinho àquela questão das emoções que eu falo muitas das vezes. Nós, quando estamos a favor, quando estamos a ganhar, quando há um golo a nosso favor, nós, se for preciso, saímos da posição, porque já temos lucro na mão. Agora, quando não estamos a ganhar, quando não há golo, temos sempre a tendência de deixar andar. Isto vai haver golo, isto vai haver golo. Agarramos um bocadinho à esperança. Isto a qualquer momento a equipa vai marcar. E então temos muita dificuldade em sair. E é importante definir aqui bem as regras de saída, principalmente para quem está a começar, porque quando surgir esta situação de haver um golo contra ou não haver um golo a favor, nós olhamos para as regras e vemos, bom, eu até posso ter a esperança e posso achar que na segunda parte vai haver um golo. Mas eu tenho aqui escrito na minha regra que eu ao intervalo tenho que sair. E se está escrito aqui, eu não vou contornar essa regra, porque já sei que a longo prazo isso vai me trazer prejuízo. Ok, não houve golo, eu vou sair ao intervalo, mas nas próximas 10 entradas é muito provável que na maior parte delas vá haver golo e eu vou ter lucro. E é com estas regras e cumprindo estas regras que a longo prazo nós conseguimos ter aqui
lucro e sair do prejuízo. Principalmente na parte negativa, quando estamos em prejuízo, ou quando sofremos golo, ou quando não temos um golo a favor. Por isso é muito importante definir bem as regras de saída e principalmente cumpri-las. Não é só definir e depois não fazer, não é? Temos que fazê-las e cumprir. E eu aqui tenho bem definido. Por norma, eu saio ao intervalo. Por exemplo, aqui a pensar num jogo na prática. Sei lá, um Chelsea-Newcastle. Chelsea marcou na primeira parte. Eu, como o Chelsea depois do gol estava ali a controlar o jogo, o Newcastle continuou a não causar perigo, eu deixaria o jogo até ao intervalo. Eu depois posso continuar com o jogo, com a entrada até aqui aos 60, 65 minutos, na esperança, na esperança não quero usar a palavra esperança, mas no intuito de o Chelsea procurar o segundo golo, fechar ali praticamente o jogo e eu poder fechar a posição praticamente com um lucro de 100%, porque fechando com um golo, eu vou ganhar se calhar 20, 30, 40%, consoante a altura em que haja o golo, consoante muita coisa ali a nível de mercado. Mas fechando com 2 golos vou ter muito mais lucro do que se fechar com um. Pronto, então a ideia é, há um golo a meio da primeira parte, nós podemos manter a entrada mais um pouco para ver se a equipa vai procurar o segundo golo. Havendo o segundo golo, nós podemos e devemos fechar logo a posição. Porque já aconteceu muitas das vezes haver equipas que conseguem o empate e não vale a pena deixar ir a posição até ao final. Temos 2 golos de vantagem, fechamos e vamos por outro jogo, sem qualquer problema. Se não houver o segundo golo e vocês não estiverem confortáveis com o back, ou seja, se a equipa adversária começar ali a mostrar que pode fazer ali um empate, vocês podem chegar ao intervalo, como eu faço, e fechar a aposta. Tenho ali um lucro de 20, 30, 35%, o que já é bastante bom, e já não me chatei mais, já não corro o risco de na segunda parte a equipa levar ali o empate. Isto é um bocadinho assim, ou seja, se eu estiver a ganhar, eu posso tentar gerir. Leva até ao intervalo. Se eu tiver a ideia que a equipa vai mesmo procurar o segundo golo, posso tentar ir ali até aos 55, 60 minutos. Se continuar 1-0, eu aí, a partir dos 60, 65, fecho a posição. Se estiver empatado, ou seja, se não houver golo a favor, e partindo do pressuposto que a equipa que nós estamos a favor está à procura do golo, eu levo até ao intervalo. Está 0-0, eu deixo-me ficar mais um bocadinho até aos 60, 65 minutos. Se a equipa continuar à procura do golo, mas até aos 60, 65 não tiver havido golo, eu saio da posição. Posso procurar depois outro método, outro mercado, mas, por exemplo, se o Chelsea está 0-0 aos 60 minutos com o Newcastle e teve durante os 60 minutos ali a pressionar, eu vou sair na mesma. Porque o golo até pode surgir, tipo aos 70, 80 minutos. Mas se não surgir, se o Chelsea empatar ou até perder, eu vou perder a stake inteira. E eu tenho bem definido na minha gestão, aqui mais abaixo, que eu não quero perder mais do que 50% da stake. E eu já tenho mais ou menos a noção que indo até ali aos 55, 60 minutos, mesmo que eu sofra um gol nessa altura, o máximo que eu vou perder é 50 a 60% da stake. Vou só corrigir aqui, só beber aqui um bocadinho de água. Então, eu indo até aos 60 minutos, estou salvaguardado que não vou perder mais do que 50 a 55% da stake, mesmo que sofra um gol. Daí para a frente, eu não sei se vai haver gol ou não, e se não houver, eu corro o risco de perder a stake inteira. E eu neste método, eu não posso perder a stake inteira. Claro que pode haver tipo um gol aos 60 e uma expulsão, e aí já não há nada a fazer, vou perder a stake inteira. Mas isso são situações muito raras. Agora, por norma, eu tenho definido isto. Até aos 60, vou no 0-0. A partir daí, fecho a posição. Se sofrer um golo, imaginemos que eu sofro um golo contra, por exemplo, o Newcastle, neste exemplo, marca um golo a meio da primeira parte, ou tipo ali mesmo a chegar ao intervalo.
Se eu vir que, se for a meio da primeira parte, e se eu vir que o Chelsea vai reagir bem ao golo, vai tentar ir em busca do empate, eu vou-me manter. Muitas das vezes mantenho-me até ao intervalo, porque lá está, nos últimos 10 minutos, a equipa favorita tende a fazer ali um forcing e a equipa não favorita tende ali a encolher-se um bocadinho e pode haver ali golo. E eu tento ir até ao intervalo na busca do empate. Se houver o empate até ao intervalo, depois vou na segunda parte até aos 60, 65 minutos, como falei. Está empatado, está 0-0 ou está 1-1. Agora, se a equipa sofre um golo a meio da primeira parte e depois não tem uma reação forte, ou seja, o jogo está ali dividido na mesma, ou o Newcastle pode até estar por cima, eu ali fecho a posição no prejuízo. Porque eu estou a favor do Chelsea, o Chelsea sofre um golo, pode ser um golo intencional da equipa adversária estar a jogar bem, mas também pode acontecer uma bola parada ou um ressalto, a bola entrar, acontece. E aí eu tenho que ter a noção se a equipa vai corresponder, se vai reagir ao golo ou não. Se reagir, eu deixo-me ir até ao intervalo, em busca do empate. Se não reagir bem ao golo, eu fecho logo a posição. Pronto. Acho que está definido. Está aqui definido quando é que eu saio quando estou com um golo a meu favor. Está definido quando é que eu saio quando não tenho o golo a favor, mas também não tenho um golo contra. E está definido quando é que eu saio quando tenho um golo contra. Pronto. Uh, acho que está aqui, acho que está aqui bem definido. Obviamente que isto foi algo que eu desenhei para mim. Por exemplo, eu quando aprendi um bocadinho como é que funcionava o back ao favorito na primeira parte, foi através de outras pessoas, de outros traders, e a maior parte deles tinha aqui uma gestão diferente. Por exemplo, muitos sofriam o golo. Por exemplo, aqui a equipa que eles estavam back sofriam um golo e eles fechavam logo a posição. Não tentavam ver como é que a equipa reagia, porque era a maneira que eles achavam correta e para eles funcionava. Eu prefiro ver se a equipa reage bem ao golo, por exemplo. Há outros traders, por exemplo, chegam ao intervalo e fecham a posição. Não tentam ver se a equipa nos primeiros 10, 15 minutos da segunda parte tenta procurar ali o golo e entra bem. Fecham logo. Chega ao 0-0, ou chega ao intervalo empatado, fechou a posição. Eu ao início fazia assim, mas ao longo do tempo fui vendo que, por exemplo, havia muitas equipas que chegavam ao intervalo empatadas, 0-0 ou 1-1, mas logo a seguir, tipo aos 46, 47 minutos, 50, vinham com uma motivação muito forte do intervalo. Por exemplo, o Benfica acontecia muitas vezes isso, e marcavam logo ali um golo. E eu tinha fechado a posição em intervalo e não apanhava aquele golo, por exemplo. Nesse caso, podia passar de um ligeiro prejuízo para um lucro. Pronto, e eu decidi adaptar o meu método a isso. Em certas equipas, em certas ocasiões, eu, em vez de fechar ao intervalo, fecho aos 60 minutos, por exemplo. Mas isso são coisas que vocês, ao longo do tempo e com a experiência, vão, vão moldando. Por exemplo, vocês podem pegar na íntegra neste método que eu tenho aqui desenhado e podem adaptar consoante às vossas necessidades, consoante à vossa visão e consoante o que vocês acham do jogo e do mercado. Porque vocês vão ter sempre uma visão ligeiramente diferente da minha, porque cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa vê as coisas de maneira diferente. Bom, como eu tinha falado aqui, a ter a noção da parte financeira, ou seja, não só ir pela questão dos minutos, mas também ter uma noção da parte percentual, porque pode acontecer jogos em que o facto de tu saíres aos 60 minutos, em vez de estar a ter um prejuízo de 55, pode já estar a ter um prejuízo de 70, porque pode ser uma equipa que não é tão favorita, então o mercado depois também pode jogar, pode, pode ter ali as odds um bocadinho alteradas e é preciso também ter em conta. Eu já tenho, já por experiência também já sei que ali até aos 60 minutos, na maior parte dos casos e nas equipas que eu normalmente faço back, não foge muito a estas percentagens. Vou beber aqui mais um bocadinho de água. Bom, depois há outra coisa muito importante que é não vais entrar back a todas as equipas que têm odds entre 1,30 e 1,90, em que nos primeiros 10, 15 minutos pode haver ali
alguma pressão, ou seja, tem que haver aqui algum critério, tem que haver aqui filtros, tens que filtrar as competições, tens que filtrar as equipas, e isso é, por exemplo, o que eu faço nos meus vídeos diariamente, e quando não faço vídeos também faço essa análise, ou seja, eu, eu já tenho competições em que eu já me sinto à vontade e são essas competições que eu procuro essas oportunidades, por exemplo, Liga Portuguesa, Segunda Liga Portuguesa, Liga Revelação, é mais gols, não é tanto back. Mas, por exemplo, Liga Espanhola, Liga Italiana, Brasileirão, ou seja, eu tenho aqui um conjunto de competições que eu já tenho de parte, por exemplo, no meu SofaScore ou no meu FlashScore, eu já tenho aquelas competições como favoritas e é normalmente aí que eu vou procurar. Uh, Porque é muito importante tu filtrares ao máximo, porque tu uh, não vais conseguir, pelo menos de uma forma correta, colocar este padrão em todas as competições que existem, tipo Liga Egípcia, Indonésia, Burkina Faso, até porque muitas das vezes nem tem streams em condições para ver os jogos, ou as equipas são tão más que nem têm condições para haver um padrão de back, ou seja, é importante filtrares aqui, porque eu vou falar nisso mais à frente, mas posso já mostrar. Um dos indicadores muito importantes é o conhecimento que tu vais ter, seja da competição, seja das próprias equipas. Então é importante tu teres aqui um conjunto de, sei lá, se calhar até 10 competições e focas-te só naquelas 10 competições. Pronto. E depois, dentro dessas 10 competições, tu nem tens que fazer a todas as equipas, porque nem todas as equipas têm um estilo de jogo para back ou têm uma forma de, sei lá, ou não têm qualidade ou nível para back, por exemplo. Liga Portuguesa, o Marítimo, que eu falo muito mal do Marítimo. O Marítimo não é uma equipa para back. Estavam aqui a tentar lembrar, por exemplo, uma situação em que podia ser. Se calhar o Marítimo só ia ter uma odd de back este ano, por exemplo, se calhar numa Taça de Portugal contra uma equipa do Campeonato Nacional de Séniores. E mesmo assim, eu não ia fazer um jogo a back Marítimo, se calhar. Porque o Marítimo não tem uma filosofia, nem tem características de back. Agora, uma equipa back, por exemplo, muito facilmente é um Benfica, um Sporting, um Braga, o Estoril este ano já tem vindo a ser back. Estava aqui a pensar, se calhar, por exemplo, um Belenenses SAD a jogar eventualmente com Passos Ferreira fora, pode ser uma equipa de back. Eu acho que até cheguei a dar um back Passos Ferreira não há muito tempo. Ou seja, dentro daquelas 10 competições, por exemplo, que eu falei, vocês não têm que fazer back a todas as equipas de cada campeonato. Podem ter ali um conjunto de 5, 6, 7 que podem procurar o back. Por exemplo, a Liga Portuguesa tem ali um conjunto mais pequeno, mas por exemplo, a Premier League, vocês podem, por exemplo, em certos jogos, fazer um back a um City, a um Chelsea, a um Liverpool, a um Everton, a Manchester United, Tottenham, ou seja, há um conjunto muito mais alargado de equipas que podem ter back. Não é só os super, hiper favoritos, os tubarões da Europa, não. Há muitas equipas que, consoante se jogam em casa, se estão numa boa forma, se a outra equipa está numa péssima forma, se há jogadores ausentes ou não. Tudo isto pode fazer com que a equipa possa ter um padrão de back ou não. E o mas antes disto acontecer, vocês têm que filtrar as competições e depois têm que tentar filtrar ali um bocadinho as equipas. Obviamente pode haver sempre uma exceção. Por exemplo, um Wolverhampton nunca vai ser back. Mas pode haver um jogo muito específico em que, por alguma razão, naquele jogo, na minha opinião, tem padrão de back. Então eu vou fazer sem qualquer problema. Pode não estar aqui na minha lista psicológica, mas naquele jogo em específico eu acho que tem e faço. Mas devemos ter sempre aqui algum tipo de regras para termos aqui um filtro para não irmos a tudo o que mexe. É um bocadinho o que eu costumo dizer sempre. E pronto, eu decidi dividir aqui o vídeo em duas partes. Esta é a parte um, onde eu falo aqui um bocadinho mais na noção de quando é que fazemos, a nível de tempo, o valor de mercado, a parte dos filtros, filtrar as equipas, filtrar as competições.
ter aqui a noção da altura em que entramos, da altura em que saímos, quando é que saímos, como é que saímos se estamos a perder, como é que saímos se estamos a ganhar, como é que saímos se estamos empatados. Pronto, nesta primeira parte é um bocadinho assim, já estamos aqui com 30 minutos de vídeo e no segundo vídeo, na segunda parte, eu vou abordar um bocadinho aqui a questão mais técnica da coisa, aqui a nível de visão de leitura de jogo, da parte mais técnica e tática, os indicadores que eu utilizo para identificar o padrão de back, ou seja, eu sei que naquele intervalo de tempo e naquele intervalo de odds eu entro, mas depois o jogo tem que me mostrar se eu devo entrar ou não. E aqui eu valho-me de um conjunto de indicadores que eu já tenho adquiridos pela experiência de ver muitos jogos, também de ter jogado futebol, de análise de scouting, de aqui muita experiência minha, que eu tentei descrever aqui, dividir aqui por tópicos, pronto, aqui neste tópico principal de indicadores. E nesta segunda parte eu vou abordar um bocadinho mais esta questão técnico-tática, digamos assim. E pronto, por hoje é tudo. Vemos então na parte 2 do vídeo.